Olá, pessoal. Vamos falar sobre transferência de calor, certo? Então, essa é a segunda parte da nossa disciplina, envolve transferência de calor. Bom, basicamente, o calor, como definição, vai ser tratado como uma energia em trânsito, ou seja, uma energia que se movimenta ou que é transferida de um sistema para o outro. De modo geral, calor é energia. Só que qual que é a diferença que a gente chama uma específica energia de calor e outra energia apenas de energia, ou energia potencial, ou energia cinética, e etc. A diferença é que o calor é essa energia que está se movimentando, se transferindo de um determinado mecanismo para o outro. Não vou me aprofundar muito nessa questão do calor, porque provavelmente é tema que foi estudado em disciplinas como Física 2, por exemplo. Mas, a priori, aqui o nosso objetivo é estudar a transferência de calor. Ou seja, como o calor é a energia que está se movimentando, se transferindo de um determinado sistema para o outro, a ideia é como que esse calor pode ser transmitido ou transferido de um determinado sistema para o outro. Então, essa grandeza aqui, temperatura, ela vai estar associada praticamente em todas as formas de transferir calor. Todos os mecanismos de transferência de calor vão envolver essa grandeza que é a temperatura, e vai ser, por definição, exatamente o grau de agitação de moléculas de átomo que compõem um determinado sistema. Então, aqui vamos para as explicações sobre os mecanismos de transferência. Transferência de calor explica os modos de transferência, como se propagam e em que taxa essas transferências ocorrem. A diferença entre a termodinâmica e a transferência de calor é que a termodinâmica estuda os sistemas em equilíbrio, ou seja, não há um gradiente de temperatura, não há transferência, não há uma movimentação de energia, ok? O fluxo de calor vai ser uma grandeza bastante estudada, ou seja, bastante útil para nós aqui no processo de transferência. Porque nós pensamos que transferência vai ser a taxa de variação, ou seja, quanto que muda a energia de um sistema em relação ao outro, em função desse gradiente de temperatura, dessa mudança de temperatura. Esse fluxo de calor vai ser definido como a taxa Q por T. O Q vai ser a quantidade de calor e o T vai ser tempo. É comum também a gente representar em alguns livros assim, ó, Q ponto, tá? O Q com um pontinho em cima, que nada mais é que a derivada temporal, né, dessa transferência de calor aqui, derivada temporal. Ok? Derivada temporal. Aí a gente representa um Q ponto. Ou pode representar também simplesmente como um Q exemplo. Só não confundir que às vezes eles usam, alguns autores, esse Q aqui como a densidade de fluxo, que aí é outra coisa. Qual que é a unidade de medida? A unidade de medida para o fluxo de calor é quantidade de calor por tempo, ou seja, calor medido em energia, então seria joule por segundo, isso no sistema internacional. A gente conhece isso aí também como watts, né, representado aqui pelo W, watts. Pode ser também BTU por hora ou caloria por segundo, são algumas unidades conhecidas aí. Os processos de transferência de calor. Vão existir três formas de você transferir calor, né? Condução, convecção e radiação. Então, nós vamos estudar separadamente cada um desses mecanismos e ver qual lei ou qual equação está associada a esse tipo de transferência. Quando há um gradiente de temperatura num meio estacionário, sólido ou fluido, tá? Então, a condução tem que haver um meio sólido ou fluido com um gradiente de temperatura. Exemplo, uma barrinha, né? Uma barrinha com uma determinada fonte de temperatura aqui, então aqui a gente vai chamar de T0, e depois eu vou colocar uma outra temperatura aqui, tá? TF. A transferência de calor do ponto A aqui para o ponto B vai ser a variação de temperatura que vai acontecer proveniente dessa fonte aqui, tá? Aqui é uma fonte excitadora, por exemplo. É uma determinada uma chama que vai aquecer essa barra. E aí o calor vai ser transferido de um ponto para o outro por condução ao longo da barra. O processo de convecção ele está associado ao deslocamento de uma massa fluida, ou seja, de um escoamento de um fluido. O fluido que atua como transportador dessa energia que é transferida da parede para outra parede. Então, aqui a gente pode pensar assim, uma
parede, aqui tem um determinado fluido, aqui tem um determinado fluido, e essas massas de fluido aqui vão trocar calor, certo? Vão transportar energia pela própria movimentação delas. E aí vai fazer com que mude a temperatura desse lado ou desse lado de uma parede, tá? É um exemplo bem grosseiro, mas é assim que acontece. Essa movimentação de massa de fluido é o que vai fazer com que haja transferência de calor, ou seja, transferência de energia, ok? A radiação já é um processo diferente. A radiação eletromagnética, ela vai independer do meio, então vai ser a transposição ou a transferência de calor por radiação, de onda eletromagnética. Esse é um processo aqui que usa a chamada lei de Stefan-Boltzmann, para a gente calcular o fluxo de calor. Vamos agora entrar na condução. Esse modo de transferência ou troca de calor por energia de uma região de maior para menor temperatura. Então, eu vou ter um determinado ponto com uma temperatura T, outro ponto com uma temperatura T0. Ok? Aí aqui eu vou ter, então, um meio físico, por exemplo, ou um meio sólido para conduzir calor. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, o calor vai caminhar nessa direção ou vai caminhar nessa direção ao longo da barrinha. Isso vai depender de quem? Vai depender do valor dessas temperaturas. Se essa temperatura T ela for maior que a temperatura T0, o calor vai percorrer nessa direção, de T para T0. Se o T0 for maior do que a temperatura T, o calor vai percorrer de T0 para T. Tá? Então, a diferença de temperatura aqui é o que vai estabelecer a direção e o sentido da propagação desse calor. É por isso que a gente vai usar uma equação que vai envolver um gradiente de temperatura. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Isso vai acontecer sólidos, líquidos e gases. É um processo que vai predominar nos sólidos com menor espaço interatômico, ocorrendo também em menor intensidade nos líquidos e nos gases. Praticamente é bem difícil de acontecer isso assim nos líquidos e nos gases, tá? O processo de condução, geralmente, o que predomina é o estado sólido, tá? Estado sólido. Porque justamente pela movimentação, né, dos átomos que compõem o sólido, como líquidos e gases, esse negócio está mais distanciado, vai ser mais difícil de transferir calor desses dois mecanismos. Então, como é a lei que a gente calcula a transferência de calor, ou seja, por condução? A gente vai usar a lei de Fourier, né, que determina que essa taxa de transferência de calor é proporcional, ou seja, por unidade de área, à variação de temperatura. Basicamente é o gradiente de temperatura. Só que vamos pensar em uma dimensão, então o calor conduzindo ao longo de uma barra, por exemplo, em uma única dimensão, considerando isso, nós vamos ter a derivada aqui, ó, da temperatura em relação à coordenada a coordenada que você está olhando a propagação. Então, no caso que a gente pensar na coordenada x, a gente vai tomar a derivada em relação à coordenada x. O K vai ser a constante de condutividade e o A vai ser a área em consideração. É comum os livros definirem esse Qzinho aí dividido por área, né? Dividido por área, assim, dividido pela área, como densidade de fluxo, tá? Como densidade de fluxo aí. Ou simplesmente a gente pode colocar KT dxdA, porque ele passou a área dividindo aqui. Definiu esse Q2 ponto aqui, Q2 linhas, como sendo o Q dividido pela área, ok? Então, a nossa equação para transferência de calor por condução é a derivada da temperatura em relação a x, multiplicado pela condutividade térmica, vezes a área. Ou, isso daqui já dividido pela área. E o sinal negativo aqui, ele vem justamente disso aqui que eu tinha comentado. A direção da propagação. Vai depender, né? Só que sempre vai acontecer da maior temperatura para a menor. Então, se esse
T0 é maior do que T, então ele vai propagar calor do T0 em relação ao T. Sempre no sentido oposto, né? No sentido oposto ao gradiente de temperatura. Então, por isso que a gente tem que botar um sinal de menos aqui. Então, aqui tem as definições das variáveis. A área perpendicular à direção de fluxo, né? O gradiente de temperatura na direção do escoamento. Então, isso aqui é aquele vetor gradiente. Se você escrevesse em 3 dimensões, poderia escrever assim. Em alguns livros vai apresentar dessa maneira, mas como só estou trabalhando em uma dimensão, então eu vou pegar só a derivada em x. O K vai ser o coeficiente de condutividade térmica, dado em watts por metro Kelvin. Indica a rapidez com que se transfere a calor. Isso vai ser uma constante, um coeficiente, que ele vai depender do material ao qual a gente está usando. Se a gente está usando ferro, está usando uma outra liga metálica, alumínio, para cada material vai ter uma condutividade térmica característica, tá? Esse K, ele pode depender da temperatura também, dependendo do tipo de material. Só que aí nos exercícios, especificamente, ele vai ter que definir para nós, né? Se esse K é constante ou se esse K é uma função da temperatura. Mas isso aí provavelmente fica claro no exercício. Aqui temos um exemplo de algumas condutividades térmicas. Ó. Condutividade térmica da prata, da água, da lã, do ar, do cobre e do mar. Então, a gente observa, por exemplo, que a prata tem uma condutividade térmica muito maior do que o ar, por exemplo. O que significa? Significa que a prata é um bom condutor térmico e que o ar é um péssimo condutor térmico. E a gente vai chamar isso aí, então, de isolante. Né? Quando você tem um material que não conduz bem calor, você fala que ele é um isolante térmico. E aqui no esquema nós temos exatamente a ideia de que a gente vai estudar o fluxo de calor de um lado para o outro. Né? Então, você está transmitindo o calor desse lado da parede para esse outro lado da parede. Então, aqui você teria que ver qual é o fluxo, ou seja, a transferência de calor que está acontecendo desse lado para esse lado ao longo dessa parede, ao longo desse material. Onde a temperatura, ó, ele está dando que é uma função desse eixo X. Então, aqui ele nem falou nada, mas ele poderia considerar, então, que o T1 é menor do que o T2, né? Então, T1 sendo menor que T2, T1 tem que ser maior que T2 para caminhar para cá. Então, ao contrário, T2 é menor do que T1. T2 é menor do que T1. Tá? Isso aqui. T2 é menor que T1, então a temperatura vai sair, o fluxo de calor vai sair de T1 e vir em direção a T2. Então aqui está representando o fluxo, que é de X na direção do eixo X apenas, a densidade de fluxo. Se esse material fosse composto por prata, eu ia usar essa condutividade térmica aqui. Se ele fosse composto por cobre, eu ia usar essa condutividade térmica aqui, K. E iria aplicar justamente nessa equação aqui, ok? Aplicaria nessa equação a área da superfície ali dada, o gradiente de temperatura, ele teria que me dar esse valor aqui, ó, esse T de X, eu tenho que falar quem que é esse T de X, vai ser uma função, poderia ser 2x quadrado mais 1, poderia ser 2x, poderia ser qualquer função, para me substituir lá no gradiente, determinar ela, e aí a condutividade eu aplicaria qual material é aqui pertencente e determinaria o valor desse fluxo aqui, que é o nosso objetivo, tá? Então, em uma dimensão, para uma parede plana como essa aqui, ou seja, um elemento plano aqui, é assim que a gente determina o fluxo. O processo de transferência por convecção, então, vai envolver o deslocamento dessa massa de ar fluido. Então, não é igual, né, não é igual aqui à condução. Transferência por convecção vai envolver o fluido que atua como transportador da energia que é transferida da parede para outra. Então, eu vou ter que pensar que eu vou ter um fluido se movimentando de um lado e de outro dessa parede, e que esse fluido é o que vai fazer com que haja troca de energia. Essas convecções, elas podem ser natural ou livre, né, ou também vão poder ser forçado. Natural e livre vai acontecer simplesmente pela própria dilatação e contração térmica dos líquidos, né, que envolve ali a transferência de calor.
Quando eu falo que essa convecção ela é forçada, então, na verdade, ela vai ter que ter um agente externo que vai atuar com que haja movimentação desses fluidos para forçar a transferência de calor. Como assim uma força externa? Você pode adicionar uma bomba, um ventilador, um assoprador, uma turbina, alguma coisa do tipo. Então, você vai ter parede dos dois lados, o fluido, né, vamos ver na superfície, e aí esse fluido não vai estar ali estático, vai ter algum mecanismo que vai forçar ele a se movimentar. E aí você caracteriza, então, a convecção forçada, né, do escoamento. Mas como que eu descrevo? Qual que é a lei que representa a convecção? Né? A convecção ela vai ser representada em uma lei chamada Lei do Resfriamento de Newton. Essa lei do resfriamento de Newton afirma o seguinte, que o fluxo de transferência de calor ele é proporcional à diferença de temperatura da superfície, e essa temperatura do fluido, vezes a área, vezes H. Esse H a gente vai chamar ele de fator de convectivo, né? Ele vai depender das características do fluido. Então, a lei do resfriamento depende simplesmente disso, dessa transferência de temperatura, dessa mudança de temperatura. Posso escrever assim também. Ó, lembrando que esse Q, duas linhas aqui, seria a nossa densidade de fluxo. É esse A dividido pelo Q aqui, assim como a gente fez lá na condução. O Q vai ser o fluxo de calor, o Q, duas linhas, é o fluxo de área, certo? Que é simplesmente o fluxo dividido pela área. É o Q dividido pela área, certo? Pela área. O T vai ser a temperatura da superfície. Que temperatura da superfície? A superfície que está em contato com o fluido. E o T infinito? O T infinito é a temperatura do fluido. Tá? E o H é o coeficiente do filme ou de convecção. O coeficiente de convecção depende das condições existentes da camada limite. Então, vai depender das propriedades do fluido. Vai depender da massa específica, viscosidade, condutividade, capacidade térmica, viscosidade cinemática e por aí vai. Geralmente vai ser dado esse coeficiente convectivo. Ó, somente em condições bem simples é que podemos determinar analiticamente esse H. Geralmente é determinado experimentalmente. Então, a gente já tem alguns valores para H para alguns fluidos. E a gente usa esses valores teóricos aí. Tá? Exemplo, ó, para coeficientes médios de convecção deles. Para gás, a gente usa de 2 a 25, dependendo do gás. Líquido, de 50 a 1000. Para convecção forçada, de 25 a 250. O líquido vão ser de 50 a 20 mil. Equilíbrio de condensação, 2.500 a 100 mil. Então, eu já tenho aqui nesses intervalos, certo? Por último, a transferência por convecção, a transferência por radiação, né? Então, diferentemente dos outros dois casos, a radiação já é um caso mais especial, né, que vai envolver essa transferência por energia transportada através de uma onda eletromagnética. Então, por isso que ela vai independer do meio. É a forma de transmitir energia transmitir o calor por uma onda. Só que é uma onda eletromagnética, né? Então, a emissão dessa onda eletromagnética, que é uma coisa assim para a gente entender um pouquinho, pode ser atribuída às modificações das configurações eletrônicas dos átomos e moléculas que constituem. Então, a emissão da radiação pode ser muitas vezes por transições eletrônicas que acontecem na molécula do objeto ali que você está analisando. O termo radiação é utilizado por todos os fenômenos eletromagnéticos, né? Ondas de rádio, raio-x, gama, etc. Mas só são interessantes o interesse nosso é determinar o comprimento dessa onda, né? Que resulta em energia térmica. Então, essa forma de transferência de calor por emissão de radiação, a gente utiliza a lei de Stefani-Boltzmann para determinar o fluxo de calor. A lei de Stefani-Boltzmann afirma o seguinte, que esse fluxo ele é proporcional a esse epsilon aqui, que vai ser a emissividade, ao A, que também é a área em contato ali, o sigma, que é representado pela constante de Stefani-Boltzmann, e o T, que é a temperatura. Então, aqui eu notem que eu tenho a temperatura quarta. Então, quanto maior a temperatura, maior é a transferência, ou seja, o fluxo de calor. Tá?
Então, a constante Stephanie Boltzmann, ela vai ter o valor de 5,6697 vezes 10 elevado a menos 8. Tá? A emissividade, muitas vezes, alguns exercícios vai falar para você tratar o problema como corpo negro. E aí você não vai precisar saber esse valor da emissividade. Mas essa emissividade seria um valor de 0 a 100%, ou seja, quanto que é emissível uma determinada superfície. Então, podemos associar aí a emissividade, digamos, à propriedade a propriedade de um determinado material de emitir essa radiação. Tá? Nem toda radiação absorvida pelo material pode ser emitida, a menos que ele seja tratado aí como um corpo negro e absorva toda a radiação. Okay? Então, o exercício vai te dar também o valor dessa emissividade no problema ali, em questão, quando a gente for trabalhar o problema. A temperatura absoluta é o T dado em Kelvin. Né? Então, aqui eu não vou ter diferença de temperatura como eu tinha nos outros dois casos. Eu vou ter apenas o valor do T fixo ali, do T a quarta, temperatura absoluta. Eu vou levar o valor dele a quarta. Mas, além desses três mecanismos, a gente pode estudar esses mecanismos de forma combinada. Né? Combinada. Então, de uma maneira bem geral, a transferência de calor de um determinado corpo ocorre pelos três modos de transferência simultaneamente. Então, no mundo real, digamos assim, vai acontecer as três formas de transferência de calor de modo simultâneo. Não teria como isolar um outro. O que pode acontecer é que uma determinada forma de transferência pode ser muito mais eficiente que a outra. E aí acaba sendo insignificante essa forma de transferência que são menores em relação a um determinado sistema cujo uma das formas se destaca muito. Mas, de modo geral, acontece as três maneiras simultâneas. Exemplo, considerar um regime estacionário no estado sólido abaixo. Então, aqui dá um exemplo para você entender como que funcionam as três formas de condução. Então, aqui você tem um determinado objeto, uma superfície de controle, fluido em movimento, né, fluido em movimento, que vai caracterizar a convecção. Você tem a condução, né, o que de condução, que vai estar conduzindo ao longo. Você tem a emissão, né, também pela radiatividade, pela processo de radiação térmica. Então, está emitindo radiação térmica para o corpo, está conduzindo calor e também está tendo troca de calor aqui pela massa de fluido que está em movimento aqui. Então, ele bota temperatura TI menor que a TP, que é menor que a T do fluido. A condição para você colocar o balanço é o fluxo de calor de condução igual ao fluxo de calor de convecção mais a radiação. Que tá, as duas estão desse lado e uma desse lado. Então, ela tem que se equilibrar. Eu vou somar todas, né, como se fosse um balanço de energia, um equilíbrio de energia. Somo, aqui tem a condução, convecção e radiação. Somei as três equações de equilíbrio e eu poderia determinar qualquer uma dessas grandezas que eu quisesse. Né? Isso aqui é o sistema real, como acontece. Mas como que nós iremos estudar nos exercícios? Nos exercícios nós vamos estudar de forma isolada. Vou ter aqui a plataforma de controle, eu vou calcular apenas a condução. Depois, apenas a convecção. Depois, apenas a radiação. E depois nós iremos combinar mecanismos também, geralmente envolvendo condução e convecção. Okay? Por fim aqui, vou falar sobre os regimes de transmissão. Eles podem ser estacionário ou transitório, né? A gente vai trabalhar apenas problemas estacionários, tá? Estacionários. O regime transitório, eu teria que ter mais um outro capítulo para falar sobre ele, ok? É importante também, mas nós vamos estagnar aqui no regime permanente, ou estacionário. Esse tipo de regime impõe que a temperatura vai depender apenas da posição, ou seja, das coordenadas espaciais, x, y, z, de modo geral, em coordenadas cartesianas. Quando eu estou num regime transitório, essa temperatura ela pode depender também do tempo, né? Ela tem que depender do tempo. Além de x, y, z, ela vai depender do tempo. Então, a diferença entre um regime estacionário e um regime transiente é justamente que a temperatura aqui no estacionário não depende do tempo e aqui no regime permanente depende do tempo. Tá? Então, essa é a principal diferença entre esses dois. Nossos problemas que iremos fazer nos próximos vídeos
eles vão estar aqui dentro do regime permanente ou do regime estacionário, ok? Então, eu acho que dá para entender aí um pouco sobre as três formas de transferência de calor: condução, convecção e radiação, e as três leis físicas que regem a taxa de transferência ou fluxo de calor, né? Lei de Fourier para condução, lei do resfriamento de Newton para convecção, e também a lei de Stephanie-Boltzmann para a emissão da radiação térmica ali, eletromagnética, ok?